Hoje a gente vai até o extremo oeste do Amazonas, onde o Brasil divide fronteira com a Colômbia e o Peru, no mesmo ponto do mapa. Por aqui visitamos o primeiro museu indígena do Brasil em Benjamin Constant, atravessamos o rio para almoçar no Peru e fomos até Letícia dar uma volta pela Colômbia. Entramos na aldeia Umariaçu, onde o povo ticuna segue vivo, orgulhoso e com muito a ensinar. Conhecemos a história da cidade fundada em 1766 como posto militar de fronteira e que carrega até hoje o peso e a riqueza de viver isolada no coração da Amazônia. Sejam bem-vindos a Tabatinga, no estado do Amazonas. Eu sou o Matheus Boa-Sorte e a partir de agora convido você a viajar comigo, sem nem levantar do sofá da sua sala. Boa sorte, viajante. Boa sorte, viajante. Nosso destino de hoje é Tabatinga, no Amazonas, distante 1.108 quilômetros da capital do estado, Manaus. Essa região aparece rotineiramente nas manchetes dos jornais e da televisão brasileira. Os problemas são dois e são distintos. O primeiro é a pirataria fluvial. Sim, é isso mesmo. Existem piratas da água doce, que são grupos organizados que atuam em pelo menos 7 cidades ao longo dos Solimões, atacando embarcações, roubando cargas e aterrorizando quem precisa do rio para viver. O segundo, e que tem deixado marcas severas na comunidade local, é o tráfico internacional de drogas. Os Solimões é uma via fluvial disputada por cartéis do Hemisfério Sul e facções brasileiras. Essa é uma rota usual para a cocaína produzida na Colômbia e no Peru, que seguem em direção a Manaus para serem distribuídas ao restante do país. A tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru torna o controle ainda mais complexo. E isso sem falar no isolamento e nas longas distâncias que a floresta impõe. Mesmo nesse cenário, a Polícia Federal atua de forma permanente, com fiscalização de embarcações, apreensão de carregamentos e investigações que atravessam fronteiras internacionais. Os noticiários cobrem essa realidade com uma frequência que já não surpreende ninguém. Mas o nosso objetivo aqui não é contar a história do crime, é contar a história das pessoas que vivem, trabalham, criam filhos e fazem dos Solimões a sua casa, todo dia, apesar de tudo. Bom, aqui a gente está agora na região chamada como Porto dos Catraieiros. É onde você pega o transporte tanto para ir para o município de Benjamin Constant, quanto para atravessar para o lado peruano, lá para Santa Rosa. E aqui você tem uma movimentação muito grande de mercadorias, né? Muita gente comprando, vendendo, várias barracas, parte de alimentação. Você também vê a chegada e a saída de mercadoria, um fluxo grande de motos, tem aqui também táxi para transporte, moto frete. E agora a gente vai pagar R$10, é o preço dessa travessia para Santa Rosa, uma travessia curta de cerca de pouco mais de 5 minutos. Vamos lá para ver como é que vai ser. 3 pessoas, mestre? Vai lá. 10 cada. Comer um cevichezinho lá, né? Ah, tá, é bom. É bom, né? É bom. O senhor já está na lida aí tem quanto tempo? 20 e poucos anos. Ah, então conhece cada palmo do rio. Conheço mesmo. Obrigado, comandante. Obrigado.
Bom, a travessia, como eu disse, é muito rápida. Você tem até um movimento intenso de pequenas embarcações indo de um lado para o outro. Daqui a pouco a gente vai chegar ali para principalmente conhecer um pouco do lado peruano. É disparado o menor das 3 aglomerações urbanas que a gente tem. Letícia e Tabatinga tem até um tamanho aproximado, mas ali do lado peruano vivem somente cerca de 1000 pessoas. Nós gentilmente pedimos para o barqueiro que nos trouxe, que nos deixasse aqui nesse pier desse restaurante, chama Brisas del Amazonas, que é o mais famoso aqui do lado peruano, onde se serve um ceviche muito gostoso. E nessa reta final a gente deixa o eixo principal do rio e entra por pequenos canais, onde a gente percebe uma abundância muito grande de peixes. Vamos caminhando por aqui e daqui a pouco conhecer esse cardápio, ver o que a gente vai ter aqui. Eu adoro um ceviche peruano. Eu sei que às vezes a gente liga muito o ceviche à culinária japonesa, mas é um prato tipicamente peruano. Nas minhas idas ao Peru eu sempre comi muito bem e tô curioso e também com desejo de matar saudade desse prato que eu tanto gosto. Bom, pedi aqui uma cusquenha de trigo, que é uma cerveja peruana que eu gosto muito, e essa de trigo é muito especial. E aqui o cardápio. Na cotação de hoje, a moeda aqui do Peru são os soles peruanos. Na cotação de hoje, um sole tá mais ou menos R$1,50. Aqui um ceviche de peixe 30 soles, então R$45. Um peixe à la plancha, teria um peixe grelhado, R$30, 30 soles, R$45. Um arroz chalfa, que é um arroz peruano muito saboroso, R$35, vai dar aí mais ou menos R$52,50. Um milanesa de frango, R$45. Os preços bem interessantes. A cerveja Cusquenha, 620 ml, tá 13 soles, então vai dar aí R$19,50 mais ou menos. É isso, eu vou pedir aqui um pouquinho de tudo, vou pedir um ceviche de peixe, que eu gosto muito, vou pedir também um pescado à la plancha, que eu adoro, um talharim saltado crioulo e um arroz chalfa de pollo. Daqui a pouco a gente vai ver se o negócio é bom mesmo ou não. Vou pedir, daqui a pouco a gente vê aí. Ceviche, pescado à la plancha, talharim saltado, arroz chalfa. Pedido feito, mesa posta, o rio ali do lado. Poucas situações no programa combinam tanto curiosidade com apetite quanto essa. Bom, tudo aquilo que a gente pediu já chegou aqui, o nosso pescado à la plancha, o nosso arroz chalfa, talharim saltado e também o nosso ceviche de pescado. Deixa eu experimentar aqui. Aqui uma batatinha com esse peixinho. Vem também a aipinha aqui, macaxeira, mandioca. Tá legal, viu, esse cevichezinho aqui. Aqui o nosso pescado, vou experimentar também um pedacinho. Não identifiquei que peixe ainda é esse, mas talvez um pirarucu. Deixa eu ir também aqui no nosso arroz chalfa, que é um arroz com vegetais, molho de ostra. Tá bem bom. Por último, o talharim saltado, vou pegar aqui um pouquinho pra gente também sentir o sabor dessa comida, muito saboroso também. Por essa refeição aqui com uma Coca-Cola, 2 cervejas e todos esses pratos, eu estimo aí, conta de padeiro, que a gente vai pagar mais ou menos uns R$250, mas é muita comida, viu? Nós estamos em 3 pessoas,
Nós vamos ter que guerrear bastante aqui para poder zerar essa comida, mas a nossa missão vai começar agora e daqui a pouco eu vou dar uma andada ali pela comunidade também para conhecer um pouco e mostrar para você. Santa Rosa atrai principalmente colombianos e brasileiros que atravessam o rio por curiosidade e pela gastronomia peruana. Letícia, pela proximidade com Bogotá e pela facilidade da ligação aérea com a capital colombiana, funciona como porta de entrada para turistas americanos que também fazem a travessia. E com o calor que faz por aqui, quem chega precisa se preocupar com a hidratação. Uma curiosidade, a gente comprou essa água aqui, água potável tratada, e ela vem num saco de 400 ml. Paguei em real, custou R$2 e recebi também meu troco em reais. Aqui você rasga. É uma água colombiana e o calor que faz aqui nessa região é importante você estar se hidratando o tempo todo. Nunca tinha visto dessa forma, um jeito criativo da gente estar bebendo água. Santa Rosa de Iavari surgiu como uma praia no verão de 1970, quando moradores da margem começaram a plantar feijão e arroz no banco de areia que o próprio rio foi formando. Fundado oficialmente em 1974, cresceu e hoje abriga cerca de 1.000 habitantes. Fica no departamento peruano de Loreto e em julho de 2025 foi elevada à capital de um novo distrito. A economia mistura pesca, agricultura e comércio fluvial. Nos mercados circulam 3 moedas ao mesmo tempo: o sol peruano, o real brasileiro e o peso colombiano. Uma ilha pequena, com identidade peruana forte e um cotidiano que depende, a cada dia, dos 2 vizinhos da margem. Sí, depende de la temporada. Por ejemplo, en el mes de invierno queda bajo la venta, poco ingreso. En cambio, cuando está seco, en el verano, es mejor para nosotros, los que tenemos bodega, cositas así para vender. Sí, son más colombianos, americanos también. Sí, vienen pocos brasileños. Sí, pocos brasileños que nos visitan. Pues para nosotros que somos así comerciantes, digamos, es bueno, como te digo, ¿no? En tiempo de verano, sí. Pero hay diferentes formas también, algunos tienen otros trabajos como en el estado, ¿no? Y hay otros que somos agricultores. Y cada uno, pues ahí nos va más o menos de los dos. Brasil y Colombia traemos y llevamos también. Mas essa ilha, que parece viver em paz com os vizinhos, carrega um ponto de tensão que poucos sabem que existe e que em 2025 quase virou conflito armado. Essa ilha que nós estamos agora tem sido alvo de disputas entre a Colômbia e o Peru. Em 2025, inclusive, quase que se desencadeou uma guerra por aqui, tendo uma movimentação militar bastante robusta dos dois lados. Acontece que em 1922, tanto o Peru quanto a Bolívia eles fizeram um acordo, um tratado que estabelecia as fronteiras entre os dois países, os limites territoriais. E esses limites eram atribuídos de acordo com o rio Amazonas, mas não foi dividido o rio metade para um, metade para outro. Isso ia de acordo com os canais mais favoráveis de navegação, que são os canais mais profundos. Só que essa é uma fronteira viva. O rio está mudando o tempo todo. Quando esse tratado foi assinado, em 1922, essa ilha aqui não existia, veio depois. E é aí que as coisas começaram a complicar um pouco. Eu vou explicar essa história em detalhes para você.
A ilha não constava em nenhum mapa quando os tratados de fronteira foram assinados. Surgiu depois, formada pelo movimento natural do rio. Para Lima, é a extensão do território peruano, reconhecida desde 1929. Para Bogotá, a questão está em aberto, e a posição do canal principal do Amazonas, que foi se deslocando ao longo das décadas, reduziu o acesso colombiano ao rio de 30% para menos de 20%, o que torna a disputa ainda mais sensível. Em agosto de 2025, o presidente colombiano Gustavo Petro transferiu as comemorações da independência do país para Letícia, em um gesto simbólico de reafirmação de soberania. Tropas peruanas hastearam bandeiras na ilha. Militares colombianos reforçaram o efetivo em Letícia. As marinhas dos dois países intensificaram a vigilância nas águas do Amazonas. O Brasil, que tem Tabatinga a poucos quilômetros do epicentro da tensão, acompanhou tudo com atenção. O Comando Militar da Amazônia e a Marinha monitoraram os desdobramentos, e fontes militares indicaram que Brasília poderia ser chamada a mediar o conflito. O rio que une também divide. Novidade do programa, e hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês a minha marca de pimentas. E nós estamos lançando em 3 diferentes linhas. Eu tenho aqui a linha Dia a Dia, a linha Brasilidade e a linha Intensidade. A linha Intensidade é para quem gosta de uma pimenta mais forte. A gente tem a Moruga, a Scorpion e a Carolina Reaper. Aqui na linha Brasilidade, nós temos a pimenta baiana, que tem um toque de dendê, a pimenta mineira com cheiro verde e a pimenta goiana com piqui. Eu adoro piqui, então essa pimenta é super especial. Na linha Dia a Dia a gente tem a malagueta cremosa, a habaneiro cremosa e também a pimenta caseira super especial. É mais uma forma que você tem de estar perto aí do Boa Sorte Viajante, colaborando com o nosso programa, ajudando com que a gente siga pelo Brasil, fazendo novas reportagens. E agora, eu que faço companhia nos seus almoços aí à distância, né? Você assistindo o programa, agora vai poder ter aí na sua mesa, na sua cozinha, no seu almoço, no seu jantar, no seu churrasco, as pimentas Boa Sorte. O QR Code está aparecendo na tela e você pode comprar e receber em qualquer lugar do Brasil. Pode comprar tanto individualmente quanto os kits. Comprando o kit de cada linha você já tem um desconto, e comprando a linha completa o desconto é ainda maior. www.lojadoboasorte.com.br, QR Code está aparecendo na tela e faça parte também desse nosso movimento. Pimentas Boa Sorte aí na sua casa. Nossos caminhos agora nos trazem até Umariaçu, que fica a poucos minutos do centro de Tabatinga pela estrada. É uma terra indígena habitada pelo povo Ticuna, o mais numeroso entre os povos originários do Brasil. As casas são de madeira, muitas delas sobre palafitas. Afinal, a cheia do rio dita o quanto o chão precisa ser alto. Crianças sobem em árvore, brincam nas ruas de terra, aparecem em toda esquina. Roupas estendidas no varal entre uma casa e outra. Um senhor puxa a rede da água com a paciência de quem faz isso a vida toda. Na beira, barcos encostados. Nas ruas, motos. Na porta de casa, gente. Igrejas evangélicas e católicas dividem espaço com o cotidiano indígena sem que isso pareça contradição. Umariaçu é uma aldeia viva, presente e orgulhosa do que é. Cacique, eu queria entender, você é uma liderança da comunidade. Como é que se faz essa escolha da liderança aqui entre vocês? Escolha de liderança para ser liderança da cada comunidade através de eleição, né? Que a pessoa tem que ser eleito pelo povo. E como cacique, quais são as atribuições do senhor?
A atribuição do cacique tem que é o representante da comunidade, né? Que normalmente resolver o problema da nossa aldeia. Entendi. Então, o senhor é uma interlocução com o prefeito, com o governo, com a FUNAI? Sim. Cacique representante da comunidade, quando teve pedir solicitação ao prefeito, governador, deputado, o que a comunidade necessita, né? Então, cacique direito para cobrar a nossa autoridade. E como é que é a vida aqui? A vida da nossa comunidade, hoje, como liderança aí, a gente está resolvendo o problema da nossa aldeia para melhorar a situação da nossa população, né? Que a gente resolveu conversar com os jovens, conversar com o professor, agente de saúde, para a gente reunir a solução da comunidade, para poder a gente não acontecer a entrada de muitas coisas que a gente não aceitava, né? Que vocês não querem aqui, Sim. né? Mas é bom viver aqui. Não, aqui na nossa comunidade é bom para viver, porque aqui é tranquilo, não tem como traficante, aqui é só controlado, a nossa área é reservada. Entendi. Muitos amigos aqui? Tem muitos amigos, tranquilo, né? E na parte de comida? Agora, parte da comida a gente vive através de pesca, caça, que a gente vive. Teve um dia que eu passei aqui, uma feirinha final de tarde, muito peixe bom, viu, cacique? Sim, aqui tem muito peixe, porque aqui a gente vive na tríplice fronteira, né? Às vezes tem agricultor, aqui tem universidade, tem doutor. A gente conseguiu o que a gente queria, né? Que a gente não está parado, a gente está correndo atrás para melhoria. Graças a Deus tem professores já doutorado, universitário e tem esse daí que a gente queria, né, para melhorar a nossa comunidade. Então, como liderança, fico muito feliz com esse trabalho que a gente está fazendo aqui na nossa aldeia. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e parabéns pelo lugar que vocês vivem. Moíntia, O que é Moíntia? muito obrigado. Moíntia. Na visita, a comunidade preparou uma recepção especial. Um senhor mostrava o processo de extração da tinta feita a partir do fruto do genipapeiro. Pegava, ralava num ralo e dali saía uma pasta escura que ia direto para a pele. Algumas crianças estavam integralmente cobertas pela tinta. Um contraste forte entre a pele e o azul escuro produzido pela substância. Ao lado, o artesanato feito com sementes e fibras retiradas das árvores locais. Colares, pulseiras e peças que guardam a floresta na forma. E ainda as frutas que a terra oferece. A banana, o ingá e o araticum. Para o povo ticuna, essa tinta não é enfeite. O que ela representa vai além do que os olhos conseguem ver. O processo do genipapo é muito importante para, principalmente, nossa cultura. E a pintura também protege a vida de uma pessoa, doenças e males. Principalmente as crianças que são renascidas pintam, geralmente, que protege em todos os tipos de doença para essas crianças que renascidas. Tá. Então, assim vai indo a proteção, geralmente, genipapo é muito rico. Geralmente, todos os parentes ticuna, do Alto Rio Solimões até no Peru, também eles usam porque é um tipo de remédio e a proteção das doenças e males, né? O povo ticuna se autodenomina Maguta, o povo do pescado. A origem vem de um mito fundador. Os heróis culturais Joí e Ipi teriam pescado os primeiros ticuna no Igarapé Évara, um lugar sagrado que existe até hoje e que o povo considera encantado. Dessa origem nasce uma regra que organiza toda a vida social: a proibição de casamento entre membros do mesmo clã. Cada pessoa pertence ao clã herdado do pai
e só pode se unir a alguém de outro grupo. Não se trata apenas de costume, é uma norma transmitida a gerações, muito antes de qualquer registro escrito. Uma tradição que ajuda a preservar a identidade de um dos povos indígenas mais numerosos da Amazônia. Somos seres humanos, mas sabe que já nascemos com nossa regra, com essa regra que nós mantemos toda a família, de não se misturar, de respeitar um ao outro, e sabemos também com quem podemos casar e sabemos quem não podemos casar. Então, essa tradição, para nós, é uma coisa muito importante que nem outro não tem. Então, tribo Ticuna Manguta é o povo pescado pelo nosso herói Joy. Hoje existe esse local chamado Évare, que é um lugar muito sagrado, encantado. Para mim é muito orgulho. Sou eu, 100% de coração, de sangue, povo Manguta Ticuna. Durante muito tempo, quando se falava em Amazônia, muita gente imaginava lugares isolados, distantes e desconectados do restante do país. O Mariaçu mostra justamente o contrário. Aqui, tradição e transformação caminham juntas. O idioma ticuna continua vivo. As histórias seguem sendo contadas. Os mais velhos seguem ensinando. E os mais jovens seguem encontrando seus próprios caminhos sem abrir mão das raízes. Em uma região marcada por fronteiras internacionais, a comunidade preserva algo que não aparece nos mapas: o sentimento de pertencimento. O Mariaçu é mais do que um território indígena. É um lugar onde identidade, memória e futuro seguem ocupando o mesmo espaço. Letícia é a capital do departamento colombiano do Amazonas e a única cidade do país com acesso direto ao rio Amazonas. Fica na tríplice fronteira com Brasil e Peru, praticamente colada a Tabatinga. Sem muro, sem posto de controle visível, só uma linha imaginária que divide dois países. A cidade tem cerca de 53 mil habitantes, um aeroporto com ligação direta a Bogotá e uma história que começa, curiosamente, com um caso de amor. Alejandro, como é que nasce o município de Letícia? Bueno, el municipio, hay que recordar que históricamente Leticia hizo parte del territorio peruano. Es en el año de 1867 cuando para el mes de diciembre, noviembre-diciembre, se va a fundar la ciudad. La ciudad tenía el nombre de San Antonio, puesto por un general, un ingeniero peruano, que tiene la misión de venir a construir el fuerte Mariscal Ramón Castilla, pero el hombre, enamorado totalmente de la mujer de nombre Leticia, y como una argucia para poder casarse con ella, le puso al nombre de la ciudad el nombre de Leticia. Leticia Smith históricamente era una mujer muy bonita, muy peruana, trigueña, según la descripción que hay, pero es poco o nada lo que sabemos porque es una historia muy corta, ¿no? Es poco o nada la información que tenemos. En el Perú solamente hay un libro que habla de ella en 2, 3 párrafos y nada más. Mas a história de Letícia não termina com o nome. Em 1922, um acordo entre Colômbia e Peru estabeleceu uma troca de territórios. E foi assim que a região amazônica, onde a cidade está, passou para o lado colombiano.
Mas a transferência formal só aconteceu em 1930 e não foi aceita pacificamente. O conflito veio em 1932 e somente em 1934, com mediação internacional, o território foi definitivamente entregue à Colômbia. E como é que é viver aqui em Letícia? Muy bien. Afortunadamente vivimos en la triple frontera, Brasil, Perú, Colombia. Esa ha sido la historia nuestra. Yo soy leticiano, yo soy de origen peruano. Como hay muchos leticianos de origen brasilero, de origen peruano, como hay muchos brasileros también de origen peruano, eternamente un lugar de convivencia muy fraterna entre peruanos, colombianos, brasileros, nos hemos dado la mano. Porque esta Batinga está muy alejado del centro de las grandes ciudades. Leticia también, aquí al otro lado también. Entonces, para tratar de sobrevivir, ¿qué hacemos nosotros? Pues simplemente las ciudades que estamos cerca, pues vamos a como que a unirnos, ¿cierto? Para seguir existiendo, sobreexistiendo, a pesar del poco interés que le pueda dedicar las grandes capitales, las ciudades grandes capitales, a este sector acá en el mundo. A história explica muito do que Letícia é hoje. Uma cidade que nasceu peruana, virou colombiana e aprendeu a viver com o Brasil do outro lado da rua. É esse cotidiano que a gente foi ver de perto. Agora, por volta de 4h30 da tarde, nós estamos aqui bem pertinho do Porto de Letícia, onde as mercadorias chegam e onde também alguns passageiros embarcam para uma ilha que tem aqui na frente, que é habitada, uma ilha colombiana. E por aqui um movimento intenso de motos e tuk-tuks principalmente. A gente percebe que é uma cidade muito policiada, agora mesmo, por exemplo, passando aqui uma moto com 2 policiais. A presença da Polícia Nacional da Colômbia aqui, você percebe ela muito mais do que você percebe a Polícia Militar do lado brasileiro e também do que a Polícia Peruana. E aqui a gente tem nessa feira uma venda de produtos locais, carambola, você tem muita banana, deixa eu ver o que mais, abacaxi, alguns tipos de pimenta, farinha, mandioca, e é um pouco desse dinamismo local aqui do lado colombiano. Você perpassa do lado brasileiro para o lado colombiano, não há visualmente algo que marque essa transição. Às vezes você até para se perguntar, peraí, eu estou na Colômbia, estou no Brasil. Realmente essa mescla dos povos nesse ponto de fronteira faz com que a convivência seja tão harmoniosa que às vezes você se pergunta onde é que você está e com quem é que você está falando. Lógico, aí você escuta o espanhol e fala, opa, estou em lado colombiano e estou conhecendo um pouco aqui do dia a dia, da rotina desse povo que vive nesse lugar especial da Amazônia, aqui na nossa América do Sul. Depois de percorrer o cais e a feira, era hora de sentar à mesa. E numa cidade às margens do Amazonas, o cardápio não podia ser outro: peixe fresco com sotaque colombiano. Bom, o jantar da noite hoje é aqui na Colômbia. A gente veio até a cidade de Letícia, um restaurante típico de comida amazônica, e a gente pediu 3 peixes. Esse aqui é uma piranha, que vem assim, vamos dizer, vem bastante, talvez bonita no prato, ou talvez típica. Você vê a piranha aqui. Aqui a gente tem um tucunaré. A piranha acompanha uma saladinha, banana, arroz, assim como o tucunaré. Já eu pedi um peixe dourado, feito na palha da banana. Então ele é um pouco que cozido no vapor e a gente tem essa experiência. Deixa eu comer um pedacinho desse aqui para poder falar com você que está me assistindo. Olha, extremamente saboroso, viu? Muito saboroso mesmo, peixe fresco. Um prato desse aqui, 56 mil pesos colombianos, esse que eu estou comendo. Numa conversão direta, vamos colocar que esse prato aqui ele vai custar mais ou menos uns 76, 78 reais, muito bem servido.
O tucunaré também daqui a pouco eu vou experimentar. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pedacinho aqui. Chegando mais uma cervejinha aqui pra gente. Deixa eu ver o tucunaré que eu vou poder dizer qual dos dois tá mais gostoso. Sabores diferentes, mas os dois muito bons. A gente já comeu um ceviche de entrada também que estava maravilhoso. Comida boa, comida de qualidade. E a gente vai se enturmando com essa região, experimentando um pouco dos sabores locais. Letícia é daquelas cidades que surpreendem quem chega sem expectativa. A fronteira que separa Brasil e Colômbia, aqui é mais conceito do que realidade. O rio conecta, o comércio mistura, a comida aproxima. Um pedaço da Amazônia onde 3 países dividem o mesmo horizonte com naturalidade. E você já garantiu o seu exemplar do livro Plantas Medicinais? Um verdadeiro sucesso de vendas, a obra reúne conhecimentos, curiosidades e informações sobre plantas que fazem parte da cultura popular brasileira. O livro está disponível tanto na versão digital quanto na impressa para você escolher a que preferir. E tem mais! Cada compra contribui diretamente para que o Boa Sorte Viajante siga viajando e contando histórias pelo país. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece em sua tela ou acesse www.lojadoboasorte.com.br e compre já o seu. Nós estamos de volta aqui ao terminal, ao porto de Tabatinga, onde a gente vai pegar um transporte agora para Benjamin Constant. Mais ou menos 25 minutos de navegação, as embarcações saem durante todo o dia, tem um custo aí de R$40 por pessoa por trecho. E essas embarcações elas saem assim que atingem a lotação, que vai variar aí entre 10 e 15 pessoas. O terminal é aquele ali azul, um movimento de cargas intenso também, afinal aqui a gente também tem o aeroporto de Tabatinga, onde parte da carga que abastece o município vem por lá e depois essa carga é escoada de barco até os municípios vizinhos. Barcos chegam e partem. Uma senhora vende salgado entre as caixas que esperam embarque. As pessoas aguardam na sombra que der. Aqui, o movimento não para. Cada volume que sobe e desce é parte do pulso que mantém essa região funcionando. Olá. 3 para Benjamin. Matheus, você precisa das 3 pessoas? Matheus, Rodrigo e David. Aquele chama é pelo número? Sim, não, a gente avisa aqui. Ah, tá bom. A embarcação. Tá ok, obrigado, viu? E aqui é a nossa passagem da nossa viagem, ó. 4, 5, 6 é de madeira. E daqui a pouco eles vão chamando pelo número para, de acordo com a lotação da embarcação, a gente seguir nossa viagem. Mais uma viagem onde o deslocamento, por si só, já é uma oportunidade de contemplar as belezas da Amazônia. De cais a cais, a viagem foi curta. Em Benjamin Constant, a vida também acontece, tendo o rio como testemunha. Bom, a gente chegou aqui agora em Benjamin Constant. Esse é o porto que faz a recepção dos passageiros. Vamos caminhar um pouquinho e ver o que o município guarda para a gente poder mostrar para você de casa. O município fica às margens do rio Javari, no sudoeste do Amazonas, a mais de 1.100 quilômetros em linha reta de Manaus. Faz fronteira com o Peru. Para chegar aqui não existe estrada nem voo comercial regular.
só o rio. Quem vem, vem por água. Esse isolamento molda o cotidiano, o preço dos alimentos, o ritmo da vida. A própria Tabatinga, hoje maior e mais agitada, foi por muito tempo um distrito daqui. Benjamin Constant emancipou a vizinha em 1981 e ficou com o silêncio, o rio e a história. Um dos motivos que nos trouxe ao município foi visitar o Museu Maguta, o primeiro museu indígena do Brasil, que nasce de uma luta e uma vontade de mostrar ao mundo a essência do povo local. Nós sentimos, nós temos sangue, nós temos inteligência, nós temos que fazer alguma coisa. Aí aconteceu, fizeram um movimento chamado Movimento dos Caciques. Isso começou desde a década de 82, né? Então, os pontos estratégicos que foram debatidos durante essa luta, né? Foi 3 pontos estratégicos. Primeiramente, a demarcação de terra, a educação e a saúde. Então foram os 3 pontos onde as lideranças começaram a questionar, né? Que nós tínhamos direito de ter a educação, nós tínhamos que ter direito de ter a saúde, entendeu? E principalmente o território. O museu nasceu dessa luta. O que era uma casa de reunião das lideranças ticuna virou espaço de memória, acervo e identidade de um povo que escolheu contar a própria história. Sem dúvidas, esse é o principal ponto de interesse turístico-cultural aqui do município de Benjamin Constant, o primeiro museu indígena do Brasil. São várias salas de exposição, essa é uma das salas, e aqui a gente tem as máscaras, que representam os seres sobrenaturais que habitam a floresta e os rios. E essas máscaras são usadas durante celebrações, durante reuniões, festividades dos povos indígenas aqui dessa região. Então, um lugar interessante, você vê uma diversidade, algumas muito grandes, como essa aqui, que me parece ser uma cobra ali, uma espécie de um escudo. Você vindo aqui no município, tem que conhecer, ele é aberto de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia, de 2 às 5 da tarde, você paga R$10 para entrar. É um valor simbólico e que ajuda na manutenção do museu, que de fato vale a visita. E um ponto de destaque é que quem acompanha você durante o ato de conhecer aqui o espaço, é alguém que tem as suas raízes junto a povos indígenas aqui da região, então vai saber contar como é que isso aqui começou, a maneira de vida e com muita intimidade, com o traquejo de quem realmente está no dia a dia. Vivência muito positiva, a gente aprendeu bastante e não podia deixar de indicar esse espaço para você que nos assiste. Depois do museu, o apetite cobrou a conta. E num município de fronteira como esse, a cozinha local não decepciona quem tem curiosidade pelo que o rio oferece. Bom, o cardápio aqui hoje em Benjamin Constant vai ser uma caldeirada de tambaqui e aqui também um tambaqui frito. Vem com um pirãozinho aqui para acompanhar. Deixa eu colocar esse arroz para fazer a cama. E a gente percebe na culinária daqui uma influência muito grande, tanto do Peru quanto da Colômbia, em todos os pratos, basicamente, que a gente experimenta. Aqui, por exemplo, a banana, né, que vem os pantacones aqui, uma saladinha. Vou colocar aqui um pouquinho desse pirão. É um pirão bem mais sólido, por exemplo, do que a gente está acostumado lá na Bahia, que é um pirão mais caldoso. Aqui a gente vem com essa caldeirada, botar um caldinho aqui. E vim com um pedaço aqui de tambaqui. Vamos lá experimentar aqui.
Bastante saboroso, viu? Muito bom mesmo. Eu gosto do peixezinho cozido também dessa forma. Deixa eu ver esse fritinho aqui. Cadê o limão? Por essa caldeirada a gente pagou R$100. Ela acompanha arroz e pirão e come facilmente aí 2 pessoas. Esse prato de peixe frito aqui, R$50, é um prato individual. Vamos experimentar aqui agora. Muito bom, viu? Muito bom mesmo, excelente. Vindo aqui para essa região, eu acho que, claro, você vai experimentar a comida peruana, a comida colombiana, mas os pratos à base de peixe são sensacionais e realmente vale muito a pena você vivenciar momentos como esse aqui que eu estou vivenciando, porque comer bem faz bem. Nas ruas o movimento é de moto e de gente. O comércio abre cedo, a calçada ferve e a cidade pulsa com a naturalidade de quem aprendeu a viver longe de quase tudo. Sol muito forte. Nós estamos no mês de maio e já me disseram que eu estou até pegando uma época, entre aspas, fria. É o inverno amazônico, onde as chuvas são companhias praticamente que diárias. Mas está bastante quente, muito mesmo. A gente está usando esse chapéu para se proteger, camisas de manga longa. Aqui a gente tem o rio Javari e algo interessante é que na época das secas, esse rio, ele basicamente hoje aqui você tem bastante largo, me disseram que ele fica aí com seus 15, 20 metros de largura e isso dificulta a chegada de grandes embarcações até o município. E acontece que com uma logística mais cara, tudo por aqui fica mais caro. Um morador local que conversou comigo me narrou que em 2025 eles chegaram a pagar R$15 no litro do óleo diesel, da gasolina, exatamente por conta dessa dificuldade. Um frango que em tempos normais vai custar entre 20, 25, 30 reais, na época das secas pode chegar até a 70 exatamente por conta desse custo de logística. Aqui atrás a gente está vendo uma embarcação maior ali, que é uma embarcação que faz o transporte até Manaus. Me disseram que indo até Manaus, cerca de 3 dias de viagem, voltando de lá para cá, até porque você vem contra o curso do rio, essa viagem pode durar até 7 dias. E aí você pode optar por viajar nas redes ou em cabines exclusivas. E para isso você também tem incluso aí as refeições, tem uma estrutura para que você passe esses dias na companhia das águas aqui da Amazônia. Bom, andando pelo município, gostei, achei um município interessante, as ruas limpas, as pessoas muito receptivas, nós comemos muito bem por aqui, conversamos com muita gente, conhecemos o museu, é mais um pedacinho do Brasil que a gente tem o privilégio de desvendar um pouco dos seus segredos e compartilhar com você de casa. O Peru está logo em frente, tem uma comunidade ali chamada Islândia, uma pequena comunidade, infelizmente o tempo curto nos fez não conseguir ir até o local, mas eu dei uma pesquisada e se você vier para cá com mais tempo, dê um pulinho por lá. Agora é pegar a embarcação, voltar para Tabatinga e seguir contando as histórias desse pedaço do estado do Amazonas. Benjamin Constant guarda uma escala de tempo diferente. Aqui, a distância se mede em dias de rio, o preço dos alimentos oscila com a cheia e a seca, e o mundo que existe do outro lado da água é um outro país, mas que partilha muito da maneira de encarar a vida nessas bandas do continente. Trazendo uma novidade para você que me assiste, eu estou aqui agora no escritório da Boa Sorte Seguros, a minha corretora, que eu deixo à disposição de vocês que precisam aí de todos os tipos de seguro, consórcio e também plano de saúde. Inclusive hoje eu quero falar com você no foco aí de seguro alto. Seu seguro está perto de vencer,
Então fala com a gente. Seu seguro vai vencer daqui 6 meses, também não tem problema. Você pode já se cadastrar, nosso time de atendimento está aqui à sua disposição, porque quando estiver pertinho de vencer, nós vamos entrar em contato e com certeza nós vamos melhorar a situação aí do seu seguro para que você pague menos. Então, você que está assistindo o nosso programa, gosta do Boa Sorte Viajante, é também mais uma forma de colaborar para que o nosso programa siga viajando pelo Brasil, contando as histórias da nossa gente. Boa Sorte Seguros, QR Code está na tela, telefone também, fale com a gente. Tabatinga tem a cara de quem vive na fronteira do mundo. Casas simples, comércio de rua movimentado, gente vendendo fruta e frango na calçada. E moto, muita moto. O trânsito da cidade é dominado por 2 rodas de manhã até à noite. Quando o sol baixa, a Rua da Fumaça entra em cena, com as churrasqueiras acesas e o cheiro de peixe tomando conta do ar. A presença do Exército é marcante e antiga. 3 forças armadas brasileiras estão instaladas aqui, numa cidade que o Brasil sempre entendeu como ponto estratégico de soberania na fronteira amazônica. Para entender Tabatinga, é preciso voltar ao século XVIII. A cidade nasceu por uma decisão de Portugal como posto avançado de defesa de um território que a Espanha também reivindicava. Quem nos conta essa história é o Luiz Ataíde, estudioso local e autor de importantes livros sobre a região. Seu Lulu, como é que surge Tabatinga? Em que período da história? Tabatinga começa com o Forte São Francisco Xavier de Tabatinga, que foi um avanço geopolítico de Portugal nessa região fronteiriça, em função do Tratado de Limite do Brasil com a Espanha, conhecido como Tratado de Madrid, estabelece a primeira guarnição militar na Forte do Javari, que hoje é a cidade de Benjamin Constant. De lá se transfere em 1766, avançando sobre o território espanhol, que funda-se Tabatinga, no dia 15 de julho de 1766. Mas naquela época era uma região militar, praticamente você tinha civil morando aqui? Não tinha civil, únicos elementos que tinha aqui eram os militares e os indígenas. Que antes da presença dos militares, essa região era povoada pela grande nação dos índios Omáguas, que hoje chamam de Cambebas. E esses Omáguas são muito citados nas crônicas, tanto do Francisco Orellana como do Pedro Teixeira. O passado explica muito do que Tabatinga é hoje, mas o dia a dia revela o que os livros não contam, o preço que se paga, literalmente, por viver tão longe do centro do país. Nós chegamos aqui por via aérea, né? Um voo diário que liga Manaus a Tabatinga. Mas conversando com algumas pessoas, esse voo por várias vezes o valor dele é um impeditivo para ter essa ligação mais rápida entre Manaus e Tabatinga. E com isso é através das águas do rio que esse transporte se dá. São 3 dias entre Tabatinga e Manaus e 7 dias de Manaus para cá, professor? É isso mesmo, é uma viagem muito cansativa, né? Porque as passagens aéreas são muito caras, que poderia ser questão de 2 horas e meia. No entanto, as pessoas têm que sofrer de baixada e também de subida, porque as passagens aéreas no Brasil, principalmente para essa região amazônica, são muito caras. Em contrapartida, da Colômbia de Letícia para Bogotá e para as Ilhas do Caribe, aliás, é muito menor do que 50% do preço daqui para Manaus. Aqui a gente está numa área onde Tabatinga tem seu aeroporto e tem a ligação com Manaus, e Letícia tem o seu aeroporto e tem a ligação principalmente com Bogotá. Então de Letícia para Bogotá é muito mais barato? Muito mais barato, chega em torno de R$250 se for o câmbio. E daqui para Tabatinga?
Daqui para Manaus. Desculpa, daqui para Manaus. Para Manaus em torno, tem época que está até R$ 1.200, R$ 1.500. Uma cidade com muita história, um pulso que não para na beira do rio e um endereço que o resto do Brasil ainda demora a alcançar. Em cada viagem, o Boa Sorte Viajante gosta de indicar uma boa opção de hospedagem. Em Tabatinga, a nossa escolha foi o Hotel Cristo Rei, localizado no centro da cidade. Para quem vem do Brasil, a dica é se hospedar do lado brasileiro. O idioma facilita, o atendimento é mais próximo e as comodidades do dia a dia ficam mais acessíveis. O café da manhã é caprichado, os quartos são confortáveis e o ar-condicionado faz toda a diferença nos dias quentes da Amazônia. É a sugestão do Boa Sorte Viajante para quem vier conhecer essa região. Do Rio de Janeiro para a tríplice fronteira do Amazonas, Isabel Cecília trocou as praias de Copacabana pelas águas dos Solimões e encontrou, no extremo oeste do país, um ritmo de vida que a cidade grande havia deixado de ter. O que trouxe você do Rio para morar aqui? Olha, eu vim para cá a trabalho, esse foi o motivo de ter vindo, mas o que me fez ficar foi todo o acolhimento que eu recebi, a tranquilidade que a cidade me passa e a qualidade de vida que eu consigo ter aqui. Você me disse que lá no Rio, por exemplo, uma coisa que te chama a atenção aqui é o fato de poder almoçar em casa, voltar para o trabalho, e lá você não tinha mais isso, né? Olha, eu chego no meu trabalho em 5 minutos, eu acho que é o sonho de qualquer pessoa, né, de ter essa mobilidade de sair. Eu consigo aqui deixar minha filha na escola, ir trabalhar, voltar, almoçar com ela, conseguir fazer uma atividade física, conseguir exercer qualquer outro tipo de atividade, porque tudo é muito próximo. Todo ano, em setembro, Tabatinga para. O FestSol, Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões, toma conta da cidade por 4 noites no Onsódromo. O evento nasceu com a proposta de valorizar e difundir as expressões culturais dos povos indígenas e das comunidades tradicionais da região. Em uma área onde Brasil, Colômbia e Peru compartilham o mesmo rio e uma intensa convivência cultural, o festival se transformou em uma das maiores manifestações populares do interior do Amazonas. Em 2023, foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Material do Estado do Amazonas. A edição de 2025 reuniu mais de 18 mil visitantes e movimentou cerca de 3,5 milhões na economia local. Uma festa que se tornou símbolo da identidade do Alto Solimões. Você me trouxe para esse lugar que se chama Onsódromo. Onsódromo. O que é esse lugar aqui, rapaz? Que festa é essa? Aqui acontece uma das maiores festas do Alto Solimões, que é um festival internacional de tribos do Alto Solimões, onde disputam a onça preta e a onça pintada. Você me disse que ele não é um festival folclórico, é um festival tribal. Porque cada onça, ela representa um povo, né? um povo indígena. A onça preta, ela representa os povos Chikuna e a onça pintada representa o povo Omágua. Como é que é essa festa? Há uma disputa todos os anos entre essas duas onças? Sim, olha, é uma disputa acirradíssima que movimenta, né, todo o Alto Solimões, além daqui da cidade. Bom, a festa acontece todos os anos, tem essa disputa e cada uma dessas onças também defende uma cor. A onça preta é da cor azul,
e a onça pintada é da cor vermelha. Então, nossa, não tem como explicar. Eu acho que você precisa vir aqui viver essa emoção, que é o Feste-Sol. Eu tô curioso com o Feste-Sol. E, por exemplo, divide a cidade? Há uma racha? Rapaz, o povo briga. Se eu falar que torço para azul ou para vermelho, se eu falar que eu torço para azul, quem é da vermelha vai ficar de bico para pra de mim? falar. Quando começa a temporada, que a gente chama de temporada oncina, aí começa aquelas piadas, brincadeiras, o povo briga, divide a cidade no meio. O Feste-Sol acontece todo setembro, mas ocupa Tabatinga o ano inteiro. Nos bastidores, nas conversas de bar, nas cores que as pessoas escolhem vestir. Uma festa que, muito antes de começar, já está presente no cotidiano de quem vive por aqui. O Solimões não separa, ele aproxima. Nessa faixa da Amazônia, onde Brasil, Colômbia e Peru dividem as mesmas águas, a fronteira existe nos mapas, mas raramente na rotina. O povo ticuna segue vivendo às margens do rio, preservando tradições que atravessaram gerações. Letícia e Tabatinga cresceram lado a lado, compartilhando comércio, histórias, famílias e desafios. De longe, muita gente conhece essa região pelas notícias sobre o contrabando, tráfico ou disputas de fronteira. Mas quem chega encontra outra realidade também. O peixe recém-tirado da água, as crianças correndo pelas ruas, o movimento dos portos, os sabores da floresta e um modo de vida moldado pelo rio. Tabatinga não tenta impressionar ninguém. Ela simplesmente é. E talvez seja justamente isso que a torna tão interessante. Se você assistiu esse vídeo até aqui, escreva nos comentários 3 mundos. Essa simples ação ajuda a fazer com que o YouTube entenda a relevância deste conteúdo e o mostre para mais pessoas. É uma forma valiosa de você ajudar o nosso canal a crescer. Ah, e uma informação relevante. Muita gente tem reclamado que não tem recebido as notificações do YouTube com os nossos novos vídeos. Mas anote aí na sua agenda. Todo domingo, 6h15 da tarde, tem episódio novo aqui no canal e eu estou esperando por você. Boa sorte, viajante. No próximo episódio do Boa Sorte Viajante, a gente deixa a tríplice fronteira e segue para Presidente Figueiredo, no Amazonas. Por lá vamos desvendar os segredos de um município que surpreende pela natureza exuberante, pelas cachoeiras que aparecem em cada curva dos rios e pela história de uma região que guarda muito mais do que os mapas conseguem mostrar. Ah, e eu queria te pedir uma última coisa que é bem importante para apoiar o nosso trabalho. Se inscreva aqui no canal para acompanhar as reportagens que o Boa Sorte Viajante prepara toda semana. Se você viu esse link pela sua TV, pega aí o seu celular e abra o vídeo para deixar um like, o famoso joinha. Eu sou o Matheus Boa Sorte e esse foi o nosso programa de hoje. Que o nosso bom Deus abençoe sempre a sua caminhada. Um abraço, tchau.